Eu acho que esse daqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando nesse estilo. Mas ele é tão necessário que eu fiquei surpreso, porque geralmente é algo mais intimista. E nesses 5 perfumes que eu tive a oportunidade de estar vestindo eles aqui nesse mês que se encerrou, de outubro, eu fui elogiado. Isso não é algo tão comum, tá? Não é algo que também muda a minha vida, minha rotina, até mesmo o meu ego. Porém, eu acho interessante compartilhar com vocês. Muito interessante mesmo. E por isso que eu trouxe os 5 perfumes, tá? Claro, eu vesti outros perfumes nesse mês. Só que nesse mês de outubro ficou frio, chuva, calor absurdo. Então foi um mês bem atípico e eu pude vestir 5 perfumes com contrastes muito fortes, tá bom? Então, pessoal, assista esse vídeo comigo também, tá? Compartilhe comigo os perfumes que vocês mais vestiram, né? E que tiveram alguma peculiaridade, tá? Nesse mês de outubro. Pessoal, tudo bem com vocês? Peço, como sempre, tá? Se inscreva no canal. Tá começando a assistir o vídeo aqui, só se inscreva, porque eu tenho certeza que o canal, se não te agradar, escreve aqui o que você gostaria que mudasse, tá bom? É algo que eu tô sempre aberto, né, a críticas positivas. Claro que tem aquelas pessoas que gostam de comentar com um certo ódio, mas a gente trata todo mundo bem aqui, tá bom? Lembrando que na descrição, tudo que vocês precisam para estar entrando, tá? Na perfumaria de nicho, tem aqui na descrição. Lembrando, pessoal, que isso daqui é quem eu recomendo. Se vocês, tá? Ou se você tem outra pessoa, aproveite, tá bom? Só tome cuidado com preços abusivos, tá? Que é algo que não é muito legal. Pessoal, eu separei os 5 perfumes aqui. Tá? Um já vou até mostrar para vocês. Foi um que chegou no meu aniversário, tá bom? Que é o The Fragrance Tiger Eye Power, tá bom? É um perfume muito gostoso, tenho certeza que ele vai se tornar, né, quando eu gravei a resenha dele, uma tendência viral. Pelo aroma dele, pela qualidade e principalmente pela proposta, que é uma proposta, sim, tá? Em agradar. Ele tem essa proposta, esse apelo mais comercial. E quando eu vesti esse perfume, eu fui, tá? Na barbearia. E o meu cabeleireiro, não, o meu barbeiro, e a moça da recepção, ela comentou, moço, né? Já tem um pouquinho de verdade. Como que chama esse perfume que você tá usando? Tá? Eu expliquei tudo. É algo muito gostoso, tá? É bem diferente. E me chamou a atenção. Se não me engano, no dia estava chovendo e foi à tarde. Tá? Se não me engano, foi às 3 horas da tarde, num dia chuvoso, mas mesmo assim eu escolhi ele. Tá bom? O segundo, tá? Lembrando que aqui, tá, pessoal, não é um ranking, tá bom? Eu separei os 5 e estou apresentando aqui para vocês. Estou apresentando para vocês. Esse daqui chegou há pouco tempo. Não tem resenha dele. Esse perfume é surreal de bom. Não é brincadeira. Não é hype, não é drama, não é nada. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Tá? Que é no frasco antigo, claro. Neroli Outre Noir. Da Guerlain. Gente, não é por nada não. Isso aqui é uma porcaria, tá? Já lhes aviso. É lindo, a estética, fica bonita, esse borrifador de espuma, mas é uma porcaria, tá? Mas esse cheiro verde de chá, esse Neroli, olhem a pirâmide deles, tá? Pesquisa a pirâmide dele e Neroli Outre Noir vai chamar a tua atenção.
Se eu não me engano, o Eduardo vem de Decantes. Eu não tenho o contato do Eduardo aqui na descrição, mas se alguém quiser, tá? Faz o comentário aqui que eu dou um jeito de passar, tá bom? Esse perfume é muito bom. Ele é muito bom. Tanto que ele é um perfume para o dia a dia, tá? Eu fui no churrasco no final de semana passado, ou retrasado, não me recordo, e passei ele. Não estava chovendo, estava bem quente, e 2 pessoas perguntaram, tá? João, o nome desse perfume, que perfume gostoso. E uma foi um homem e outra foi uma mulher. É um perfume compartilhável, tá? E muito bom. E eu vou já aproveitar o porquê que eu falo que é horrível, uma porcaria, essa espuma. Ó, 1, 2, 3. Foi sair na quarta um jato fraco. Consegue entender o porquê é ruim? Mas o cheiro é muito bom. Meu Deus. De verdade, não é hype, tá? Não é hype, não é querendo vender, na publicidade não é nada, tá? Ele é muito gostoso mesmo. O terceiro é um perfume mais antigo, o meu também é antigo, que foi o Porter de Faleire. Eu saí para comemorar o aniversário da minha namorada e perguntaram. É complicado porque quando nós, eu falo que assim, dependendo da pessoa, eu tava com a minha namorada ao lado, então não foi bem uma falta de respeito, mas ainda assim dá para ser encarado como uma falta de respeito. Claro que depende de como a pessoa pergunta, mas ela me perguntou como era o nome do meu perfume. Eu falei assim, o senhor falou o nome do seu perfume, eu achei ele muito cheiroso. Aí eu falei, Porter de Faleire, da Frederic Malle. Aí eu escrevi no papelzinho, mostrei, porque querendo ou não é um perfume de fácil acesso aqui no Brasil, não é um perfume conhecido. E foi um perfume que, assim, me surpreendeu. Tá? Ele é muito procurado pelas mulheres, mas homem consegue vestir-lo com tranquilidade. Tá? Uma rosa, uma framboesa, bem tranquila aqui. Esse chegou para mim há pouco tempo, nessa versão. Quando eu gravei, eu não tinha ele nessa versão. E tenho utilizado bastante ele, principalmente para ir da academia. Tá, pessoal? Ó, Millésime Imperial da Creed. Aqui no frasco de 120 ml. Esse daqui, tá? É a versão de 2016. O batcode dele fica aqui embaixo ou atrás? Deixa eu ver. Fica embaixo. Ó, é o 2015. O 2015... Ah, João, como que você sabe o lote? Logo só olhando pelo batcode. Os da Creed, antes da penúltima letra, ué, no caso, na última letra, é o ano, tá bom? Esse daqui é o bem carregado em sal, tá? Ele tem um acorde marítimo bem evidente, bem presente, bem forte, tá? Tanto que onde eu treino, eu tô compartilhando minha vida com vocês, tá parecendo um vlog isso aqui. Mas onde eu treino, tá? Tem horário só para homens, depois horário só para mulheres. Então, quando eu tô chegando, as mulheres estão saindo. Teve uma que perguntou, tá? Eu falo que a gente fica até sem graça, né? Porque a gente tá indo treinar, a gente vai treinar uma roupa mais, né, assim, mais à vontade. E ela perguntou. E eu fiquei assim, meio sem graça, mas falei, mostrei e tudo mais. E Millésime Imperial, tá? Esse daqui foi o que mais me surpreendeu, tá bom? E sim pela abordagem, tá? Foi uma abordagem bem diferente. E por fim, esse daqui faz sentido onde me perguntaram, que é o The Harmonist, o Hypnotizing Fire, tá bom? Esse perfume ele tem sim um apelo noturno, um apelo sensual, um apelo de conquista, algo mais, assim, particular mesmo, uma ocasião especial, namoro, e foi isso, tá? Tava jantando com a Amanda e na hora que a gente tava saindo, a gente tava passando e um casal, tá? Um casal já assim, com uma idade um pouquinho mais avançada e perguntou desse perfume. E foi onde eu comentei, eu sempre mostro, porque se eu falo, é o Hypnotizing Fire da The Harmonist. Uma que a pessoa pode não entender o que eu falei, 2 que pode cair no esquecimento e parecer até grosseria da minha parte. E foi onde que eu pego, eu mostro,
tudo mais. Recomendo, né, onde pode comprar, quem tem decante dele. E esse daqui foi engraçado, tá? Porque assim, foi um casal já, creio que tinha, se não tinha 60, era 50 para cima, tá? Mas foi uma abordagem bem legal, bem engraçada, assim. Foi acabou virando uma resenha muito curiosa. Então, assim, pessoal, esse mês de outubro foi bem atípico, com os 5 perfumes, eu acho que assim, 2 bem antigos. O Nero Le Noir é uma recém-chegado, então assim, olha, de todos o que mais me surpreendeu foi o Nero Le Noir, mas valeu a pena. Tá, pessoal? Isso daqui não é para o ego, é só um compartilhando com vocês, tá? São 5 perfumes que... Esses 5 você consegue ter uma coleção completa, até mesmo 2, tá? Creio que se você tem um Tiger Eye pro dia e um Harmonist pra noite, você consegue tranquilamente. Olha, fica até bonito. Tirar uma foto dos dois assim. Você consegue ter uma coleção completa com esses 2 perfumes. Um pro dia a dia, outro pra noite. Tá bom? Agradeço a vocês. Esse vídeo bem direto, bem objetivo. Esse relato, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.